Retornamos à sua companhia, com sinceros votos de paz, saúde e alegria no bem. Mais uma vez nos encontramos aqui pelos caminhos da TV Nova Luz, buscando compreensão e a luz da doutrina espírita como bússola para a nossa jornada da construção do reino de Deus dentro de nós. Prossigamos em mais uma videoaula sobre o tema A Justiça Divina, através do livro O Céu e o Inferno, que é um dos 5 livros da codificação da doutrina espírita. Você pode participar de nossas videoaulas com comentários, sugestões e perguntas sobre os temas que estamos disponibilizando através da TV Nova Luz. Utilize nosso e-mail para contato armando@falcone.com.br. Estamos hoje dando sequência ao capítulo 8º, cujo título é Os Anjos. Nessa sequência, na primeira parte dessa obra, no estudo passo a passo, parágrafo a parágrafo, onde vamos observar os anjos, capítulo 8º, com 3 itens: os anjos segundo a igreja, refutação e os anjos segundo o Espiritismo. Assim, podemos ler e acompanhar nesta extraordinária obra. Abre aspas. Seu ser e movimentos não são localizados nem circunscritos a limitado e fixo ponto do espaço. Desligados integralmente do corpo, não ocupam qualquer espaço no vácuo, mas assim como a nossa alma existe integral no corpo e em cada uma de suas partes, assim também os anjos estão, e quase que simultaneamente, em todos os pontos e partes do mundo. Mais rápidos do que o pensamento, podem agir em toda parte num dado momento, operando por si mesmos, sem outros obstáculos, senão os da vontade do Criador e os da liberdade humana. Enquanto somos condenados a ver lenta e limitadamente as coisas externas, enquanto as verdades sobrenaturais se nos afiguram enigmas num espelho, na frase de São Paulo, eles, os anjos, veem sem esforço o que lhes importa saber e estão sempre em relação imediata com o objeto de seus pensamentos. Os seus conhecimentos são resultantes não da indução e do raciocínio, mas da intuição clara e profunda que abrange de uma só vez o gênero e as espécies deles derivadas, os princípios e as consequências que deles decorrem. A distância das épocas, a diferença dos lugares, como a multiplicidade dos objetos, confusão alguma podem produzir em seus espíritos. Infinita, a essência divina é incompreensível, tem mistérios e profundezas que se não podem penetrar, mas em se lhe serem defesos os desígnios particulares da providência, ela nos desvenda quando em certas circunstâncias são encarregados de os homens anunciarem. As comunicações de Deus com os anjos e de Deus entre si não se fazem como entre nós por meio de sons articulados e de sinais sensíveis. As puras inteligências não têm necessidade nem de olhos para ver, nem de ouvidos para ouvir, tampouco possuem órgão vocal para manifestar seus pensamentos. Este instrumento usual de nossas relações é-lhes desnecessário, pois comunicam seus sentimentos de modo só a eles peculiar, isto é, todo espiritual. Basta-lhes querer para se compreenderem. Unicamente Deus conhece o número dos anjos. Este número não é, sem dúvida, infinito, nem pudera sê-lo. Porém, segundo os autores sagrados e os santos doutores, é assaz considerável, verdadeiramente prodigioso. Assim, se pode proporcionar o número de habitantes de uma cidade, a sua grandeza e extensão, e sendo a Terra apenas um átomo comparado ao firmamento e às imensas regiões do espaço, força é concluir que o número dos habitantes do ar e do céu é muito superior ao dos homens.
E se a majestade dos reis se ostenta pelo brilhantismo e número dos vassalos, dos oficiais, dos súditos, que haverá de mais próprio a dar-nos a ideia na majestade do Rei dos Reis, do que essa multidão inumerável de anjos que povoam céus e terra, mar e abismos, a dignidade dos que permanecem continuamente prostrados ou de pé ante seu trono. Os padres da igreja e os teólogos ensinam geralmente que os anjos se dividem em 3 grandes hierarquias ou principados e que cada hierarquia em 3 companhias ou coros. Os da primeira e a mais alta hierarquia designam-se conformemente às funções que exercem no céu. Os serafins são assim designados por serem como os abrasados perante Deus, pelos ardores da caridade. Outros, os querubins, por isso que refletem luminosamente a divina sabedoria. E finalmente, tronos, os que proclamam a grandeza do Criador, cujo brilho fazem resplandecer. Aí nós vamos para os anjos da segunda hierarquia. Recebem nomes consentâneos com as operações que se lhes atribui no governo geral do universo. E são as denominações que determinam aos anjos de classes inferiores suas missões e deveres, as virtudes que promovem, os prodígios reclamados pelos grandes interesses da igreja e do gênero humano, e as potências que protegem por sua força e vigilância as leis que regem o mundo físico e o mundo moral. Os da terceira hierarquia têm por missão a direção das sociedades e das pessoas, e são os principados, encarregados de reinos, províncias, dioceses, os arcanjos que transmitem as mensagens de alta importância e os anjos da guarda que acompanham as criaturas a fim de velarem pela sua segurança e santificação. Bom, vamos agora para o item 3 deste capítulo, que Allan Kardec dá o nome de refutação. No item 3, coloca o codificador. O princípio geral resultante dessa doutrina é que os anjos são seres puramente espirituais, anteriores e superiores à humanidade, criaturas privilegiadas e votadas à felicidade suprema e eterna desde a sua formação, dotadas por sua própria natureza de todas as virtudes, de todos os conhecimentos, nada tendo feito, aliás, para adquiri-los. Então, por assim dizer, no primeiro plano da criação, contrastando com o último, onde a vida é puramente material, e entre os dois, medianamente existe a humanidade, isto é, as almas, seres inferiores aos anjos e ligados aos corpos materiais. De tal sistema, decorrem várias dificuldades capitais. Quer conferir? Em primeiro lugar, que vida é essa, puramente material? Será da matéria bruta? Mas a matéria bruta é inanimada e não tem vida por si mesmo. Acaso referir-se aos animais e plantas? Neste suposto seria uma quarta ordem na criação, pois não se pode negar que no animal inteligente algo há de mais que numa planta, e nesta que numa simples pedra. Quanto à alma humana, que estabelece a transição, essa fica diretamente unida a um corpo, matéria bruta, aliás, porque sem alma, o corpo tem tanta vida como qualquer bloco de terra. Evidentemente, essa divisão é obscura e não se compadece com a observação. Assemelha-se à teoria dos 4 elementos, anulada pelos progressos da ciência. Admitamos, entretanto, estes 3 termos, a criatura espiritual, a humana e a corpórea, pois que tal é, dizem, o plano divino majestoso e completo como convém à eterna sabedoria. Notemos, antes de tudo, que não há ligação alguma necessária entre esses 3 termos, e que são 3 criações distintas e formadas sucessivamente, ao passo em que a natureza tudo se encadeia, mostrando-nos uma lei de unidade admirável, cujos elementos, não passando de transformações entre si, têm contudo seus laços de união. Mas essa teoria incompleta, embora, é até certo ponto verdadeira quanto à existência dos 3 termos. Faltam-lhe os pontos de contato desses termos, como é fácil demonstrar. Allan Kardec nos leva ao item 4.
Diz a Igreja que esses 3 pontos culminantes da criação são necessários à harmonia do conjunto. Desde que ele falte um, só que seja, a obra incompleta não mais se compadece com a sabedoria eterna. Entretanto, um dos dogmas fundamentais diz que a terra, os animais, as plantas, o sol e as estrelas e até a luz foram criados do nada, há 6.000 anos. Antes dessa época não havia nada, portanto, criatura humana nem corpórea. O que importa é dizer que no decurso da eternidade a obra divina jazia imperfeita. É artigo de fé capital. A criação do universo há 6.000 anos, tanto que há pouco ainda era a ciência anatematizada por destruir a cronologia bíblica, provando maior ancianidade à Terra e aos seus habitantes. Apesar disso, o Concílio de Latrão, concílio ecumênico que faz lei em matéria ortodoxa, diz, abre aspas, acreditamos firmemente num Deus único e verdadeiro, eterno e infinito, que no começo dos tempos tirou conjuntamente do nada as duas criaturas, espiritual e corpórea, fecha aspas. Por começo dos tempos, só podemos inferir a eternidade transcorrida, visto ser o tempo infinito como o espaço, sem começo nem fim. Essa expressão, começo dos tempos, é antes uma figura que implica a ideia de uma anterioridade ilimitada. O Concílio de Latrão acredita, pois, firmemente que as criaturas espirituais como as corpóreas foram simultaneamente formadas e tiradas em um conjunto do nada, numa época indeterminada no passado. Aqui fica reduzido assim o texto bíblico que data a criação de 6.000 dos nossos anos. E ainda que se admita seja tal o começo do universo visível, este não é seguramente o começo dos tempos. Em qual crer? No concílio ou na Bíblia? Pega o exemplar, o seu exemplar do céu e inferno. Dá uma lida com atenção. Tudo que nós falamos nessa aula são conceitos da Igreja. Daqui a pouco, Allan Kardec vai fazer a refutação disso, certo? Damos uma pausa por aqui e em nosso próximo encontro daremos continuidade ao estudo deste capítulo 8º, Os Anjos. Convidamos você a também abrir espaço na sua agenda e visitar a www.radioevoluir de Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil. 24 horas no ar com você, com uma programação variada. No dia 29 de agosto de 2017, completará 3 anos no ar. 112 países, na data em que estamos filmando esta aula, já acompanham a Web Rádio Evoluir. E com a sua participação, este número pode aumentar. Divulgue nas suas redes sociais, nos seus contatos, nos seus grupos diversos de programas que você utiliza. Poderá também se beneficiar com o SOS Preces, prefixo 32, que é o telefone de Juiz de Fora. O telefone é 3236-1122, das 8 horas pela manhã até a meia-noite, 4 linhas telefônicas. Ajude-nos a divulgar todo esse trabalho da Rádio Evoluir e do SOS Preces, como também a vasta programação da TV Nova Luz. Tem dúvidas? Tem perguntas? Quer saber mais? armando@falcone.com.br. Aguardamos o seu contato. Faça contato conosco. Diga de qual cidade, de qual país, de onde você está assistindo esse programa, acompanhando-nos e falando, participando dessa jornada. Desejamos que cada dia da sua atual reencarnação seja de estudos, reflexões e vivência dos postulados ensinados por Allan Kardec na codificação do Espiritismo. Ler, aprender, vivenciar, ser hoje melhor do que foi ontem. Você merece, sua vida, sua evolução agradece. Um grande abraço, até a próxima aula. Saúde e paz para todos nós.